Você já se sentiu prisioneiro das suas próprias reações? Como se algo tomasse o controle e te arrastasse para um mar de caos e sofrimento. Agora imagine outra possibilidade, uma mente serena, como um lago tranquilo, onde nenhuma tempestade pode perturbar. Aprender a não reagir pode ser o segredo para uma vida de paz profunda e realização. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do controle emocional, explorando como ele é a verdadeira chave para solucionar problemas e alcançar a calma que sua alma tanto busca. Vivemos em um mundo onde a pressa e a turbulência emocional são quase normais. Irritação, ansiedade, medo, raiva, tudo parece estar à flor da pele. Mas você já se perguntou, e se o problema não estiver fora de você? E se o verdadeiro segredo para a paz não for mudar o mundo, mas sim mudar a si mesmo? Neste vídeo, você aprenderá que não reagir é um ato poderoso. Observar, em vez de julgar. Estar presente, em vez de ansiar ou se preocupar. Vamos explorar como sua mente pode se transformar em um lago sereno, refletindo a verdadeira beleza da vida. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir como dominar suas emoções e encontrar a verdadeira liberdade. Observação sem julgamento. A maioria de nós é ensinada desde cedo a reagir. Ou reagimos às críticas, ou nos defendemos contra elogios que parecem falsos. Mas o que aconteceria se você pudesse apenas observar? Observar seus pensamentos e emoções sem julgamento é libertador. Imagine-se olhando para o céu. Nuvens passam, algumas escuras, outras leves e brancas. Seus pensamentos e sentimentos são como essas nuvens. Eles vêm e vão. Mas você não é as nuvens. Você é o céu. Quando você para de se identificar com aquilo que sente, os pensamentos perdem o poder. O caos mental, que antes parecia sufocante, dissolve-se como fumaça ao vento. E é nesse espaço de não julgamento que surge a clareza. Você já tentou simplesmente observar seus pensamentos sem lutar contra eles? Observar sem julgamento não significa ignorar ou reprimir o que você sente, mas acolher tudo o que surge como uma parte natural da sua experiência. Quando um pensamento negativo ou uma emoção desconfortável aparece, em vez de combatê-los, permita-se estar com eles. Isso cria uma distância saudável entre você e a situação. É como assistir a uma cena em um filme. Você não precisa se envolver, apenas olhar, entender e deixar passar. Nesse espaço de observação, você percebe que os pensamentos não têm o poder que você imaginava. Eles vêm, mas também vão, e você continua intacto. Muitas vezes somos treinados a buscar explicações ou julgamentos imediatos sobre tudo o que sentimos. Porém, quanto mais tentamos rotular ou analisar uma emoção, mais alimentamos sua energia. A prática da observação é contrária a esse hábito. Trata-se de apenas reconhecer, sem a necessidade de agir ou reagir. A quietude que surge nesse processo abre portas para insights profundos. Você começa a perceber padrões nos seus pensamentos e atitudes sem se prender a eles. É como iluminar um cômodo escuro. A luz não julga o que revela, apenas traz clareza. A prática diária de observar sem julgar pode transformar completamente a maneira como você lida com desafios. Ao invés de reagir impulsivamente, você desenvolve uma paciência interior, uma capacidade de pausar e responder de forma consciente. Isso não significa que você se tornará passivo diante da vida, mas que suas ações serão guiadas por sabedoria e não por impulsos. Essa habilidade é um presente que fortalece relacionamentos, melhora a saúde mental e permite que você lide com dificuldades com mais leveza. Afinal, quando você observa o que sente sem resistir, descobre que a verdadeira força está no silêncio interior. A mente como um lago sereno. Imagine um lago. Quando o vento sopra forte, sua superfície se agita, refletindo formas distorcidas. Mas quando o lago está calmo, ele reflete o céu como um espelho perfeito. Essa é a mente em equilíbrio. Uma mente tranquila reflete a beleza da vida. Mas o que agita nosso lago interior? São nossos medos, ansiedades, memórias do passado e preocupações com o futuro. Você percebe como tudo isso é alimentado pela sua mente?
Ao aquietar sua mente, você começa a perceber algo extraordinário. A vida, em sua essência, é perfeita. O caos não está fora de você, mas dentro. A boa notícia? Você tem o poder de acalmar essa turbulência. Como seria sua vida se sua mente refletisse paz e não agitação? A agitação do lago interior é frequentemente causada pela resistência. Resistimos ao que não podemos controlar, ao que não entendemos e até mesmo ao que sentimos. Mas, assim como o vento sopra e perturba a água, essas resistências não são permanentes. Quando paramos de lutar contra elas e permitimos que os pensamentos e emoções sigam seu curso, o lago começa a se acalmar naturalmente. Não é o mundo exterior que nos perturba, mas como nossa mente reage a ele. Ao cultivar a aceitação e a entrega, descobrimos que a serenidade não depende das circunstâncias, mas do estado da nossa mente. Esse estado de calma é alcançado quando nos tornamos conscientes do momento presente. Assim como o lago reflete o céu, quando está tranquilo, a mente só reflete a verdadeira beleza da vida quando não está presa ao turbilhão de pensamentos incessantes. Isso exige prática. Observe sua respiração, sinta os sons ao seu redor e traga sua atenção para o agora. Cada momento de presença é como um bálsamo para as ondas mentais. Gradualmente, a turbulência diminui e o silêncio interior revela a verdadeira essência da vida. Um estado de paz que sempre esteve ali, apenas encoberto pela inquietação. A mente serena não é um objetivo inalcançável. É uma escolha que fazemos a cada instante. Imagine como seria viver em um estado onde as preocupações não te dominam, onde as opiniões externas perdem a força de te ferir e onde o passado e o futuro não têm mais poder sobre você. Esse estado de harmonia não é apenas possível, mas é seu direito natural. Quando a mente é como um lago sereno, você não apenas reflete a beleza da vida, mas se torna parte dela. E então, o que você escolhe alimentar? A serenidade ou a tempestade? Superando o ego e o apego. O ego é um mestre em criar sofrimento. Ele adora controle, drama e o eu mereço. Mas, na verdade, o ego é uma construção. Ele não é quem você realmente é. Quando você reage de forma negativa, não é o mundo que está te provocando, mas o ego. Ele cria a ilusão de que você precisa proteger algo ou alguém. Mas o que acontece quando você percebe que não há nada a proteger? Ao abandonar o apego, seja a ideias, pessoas ou resultados, você encontra liberdade. Você deixa de ser escravo de suas reações e começa a viver em paz. Será que você está pronto para abrir mão de tudo aquilo que o ego insiste em agarrar? O ego funciona como uma máscara que usamos para nos proteger de uma vulnerabilidade que, muitas vezes, nem existe. Ele cria a necessidade de estar certo, de ser reconhecido, de possuir. Mas quanto mais o alimentamos, mais nos afastamos da nossa essência. Quando o ego domina, ele transforma a vida em uma batalha constante. Queremos vencer discussões, controlar situações e evitar qualquer coisa que desafie nossa identidade. Superar o ego é reconhecer que a verdadeira força não está em resistir, mas em se abrir para a vida como ela é, sem a necessidade de provar nada a ninguém. O apego é a extensão natural do ego. Nos apegamos a pessoas, coisas e ideias porque acreditamos que sem elas não somos completos. Mas o apego não traz segurança. Ele cria medo de perder, gera expectativas e, inevitavelmente, sofrimento. Quando você se liberta do apego, descobre que tudo o que realmente importa já está dentro de você. As relações se tornam mais saudáveis, os desafios menos pesados e a vida flui com mais leveza. Você percebe que não precisa controlar nada, porque aquilo que é verdadeiro permanece e o que vai embora nunca foi realmente seu. Abrir mão do ego e do apego não significa abandonar os desejos ou as relações, mas vivê-los sem dependência. É como segurar areia nas mãos. Quanto mais apertamos, mais ela escapa. Quando deixamos de lutar, tudo o que precisa ficar, fica naturalmente. Essa liberdade traz uma paz indescritível, pois você não está mais preso às armadilhas do eu que o ego cria. Então pergunte-se, o que realmente vale a pena? Aquilo que o ego insiste em agarrar
ou a serenidade de viver livre do peso que ele traz. A prática do agora. Eterno. Viver no presente parece simples, mas a maioria das pessoas vive em qualquer lugar, menos no agora. Ou estamos presos ao peso do passado, ou nos preocupamos incessantemente com o futuro. Mas a verdade é que o passado e o futuro não existem. Só o agora é real. Quando você vive plenamente no presente, suas preocupações desaparecem, porque o momento presente nunca carrega sofrimento. O sofrimento nasce da resistência ou do medo. Praticar o agora é um exercício de libertação. Comece percebendo sua respiração, o ar entrando, o ar saindo. Isso é viver no presente. Será que você consegue experimentar o agora sem se perder no antes ou no depois? Estar no agora é abandonar a ilusão de controle. O passado é uma história que já foi escrita e o futuro, um capítulo que ainda não existe. Mas mesmo assim, gastamos nossas energias tentando reescrever o que já passou ou planejar cada detalhe do que virá. Essa luta mental constante nos desconecta da única coisa que realmente importa, o momento presente. Quando você se permite estar aqui e agora, sem carregar as sombras do ontem ou as expectativas do amanhã, um sentimento de leveza surge. O agora não exige esforço, ele apenas é, simples, puro e infinitamente libertador. A prática do agora também é um antídoto contra a ansiedade. A mente ansiosa vive em uma projeção contínua do que pode dar errado, criando cenários que muitas vezes nunca se concretizam. No entanto, ao trazer sua atenção para o momento presente, para as sensações do corpo, os sons ao seu redor ou o simples ato de respirar, você silencia essas projeções. Não há espaço para o medo no agora, porque o medo precisa de um futuro incerto para existir. Nesse instante, ao focar no presente, você descobre que há segurança, paz e estabilidade. Viver no agora não significa ignorar o passado ou negligenciar o futuro, mas dar a eles o lugar que merecem. O passado pode ser uma fonte de aprendizado e o futuro, um campo de possibilidades, mas sua vida acontece no momento presente. Cada vez que você retorna ao agora, mesmo em meio aos desafios, percebe que tem tudo de que precisa para lidar com qualquer situação. O agora é a sua âncora, o seu refúgio e, ao mesmo tempo, o seu guia. Então, por que continuar vivendo no antes ou no depois se a vida está acontecendo agora? Aceitação e desapego total. Aceitação não é resignação. É reconhecer a realidade como ela é, sem resistência. Quando você aceita, o sofrimento perde força. Ele não pode sobreviver sem a sua luta. E ao aceitar, você pratica o desapego. Esvaziar-se de ideias fixas, julgamentos e expectativas abre espaço para algo maior, a verdadeira felicidade. Será que você está disposto a se esvaziar para se preencher de paz? Aceitar a realidade não significa concordar com tudo o que acontece, mas reconhecer que há coisas que estão fora do nosso controle. Quando resistimos à realidade, criamos um atrito interno que só gera dor. A aceitação dissolve esse atrito, permitindo que você encontre paz mesmo nas situações mais difíceis. É como se, ao parar de lutar contra as correntes de um rio, você finalmente começasse a fluir com ele. Essa entrega não é fraqueza, mas uma prova de sabedoria e força interior. Aceitar é muitas vezes o primeiro passo para a verdadeira transformação. O desapego é uma extensão natural da aceitação. Quando paramos de nos agarrar ao que deveria ser ou ao que poderia ter sido, encontramos liberdade. Não significa que você precisa abandonar tudo, mas que você aprende a deixar ir aquilo que já não serve. Isso inclui expectativas, mágoas ou até mesmo relacionamentos que drenam sua energia. O desapego abre espaço para que a vida te surpreenda, para que novas oportunidades e experiências se manifestem sem o peso das velhas amarras. É nesse vazio criativo que a verdadeira felicidade pode florescer. Praticar aceitação e desapego total exige coragem, pois requer olhar para dentro e abrir mão da ilusão de controle. No entanto, a recompensa é imensurável, a paz interior. Quando você se esvazia de julgamentos e expectativas,
encontra clareza. A vida se torna mais leve, as emoções mais equilibradas e o coração mais aberto para o que realmente importa. Esse estado de liberdade é um convite para viver plenamente no presente, sem carregar os pesos do passado ou as ansiedades do futuro. Afinal, o que é mais valioso do que uma mente livre e um espírito em paz? Não alimente pensamentos negativos. Os pensamentos negativos são como sementes. Se você os alimenta, eles crescem, mas, se você os ignora, eles morrem. Quando um pensamento negativo surgir, não lute contra ele. Apenas reconheça-o e deixe-o passar. Ele é uma ilusão criada pela sua mente. O sofrimento não é real. Ele só existe porque você o alimenta. O que aconteceria se você parasse de dar energia ao que te machuca? Os pensamentos negativos têm força porque lhes damos atenção. Quando você foca neles, é como regar uma planta que não deseja em seu jardim. Eles crescem, se espalham e ocupam espaço na sua mente. Mas quando você apenas observa o pensamento sem reagir, ele perde a energia que o alimenta. Isso não significa negar ou evitar o que sente, mas compreender que um pensamento, por mais intenso que pareça, é apenas um evento passageiro. Ele não define quem você é. Com prática, você perceberá que pode escolher onde colocar sua energia e atenção, e isso é profundamente libertador. É importante lembrar que lutar contra pensamentos negativos apenas os fortalece. Quando você tenta forçá-los a ir embora, acaba criando uma batalha interna, que gera ainda mais sofrimento. Em vez disso, experimente acolher esses pensamentos com curiosidade, mas sem se identificar com eles. Veja-os como nuvens no céu, passageiras, transitórias. Essa atitude de aceitação transforma o peso dos pensamentos em leveza. Quanto mais você pratica o desapego em relação a eles, mais sua mente se enche de espaço para a serenidade, a alegria e a criatividade. Imagine como seria sua vida se, em vez de se prender aos pensamentos negativos, você os deixasse fluir naturalmente. Essa prática traz uma sensação de controle interno, porque você percebe que não é escravo da sua mente, mas o mestre dela. Com o tempo, sua mente se tornará como um jardim onde apenas o que você escolhe cultivar cresce. E nesse jardim, os pensamentos positivos, a gratidão e a paz florescem naturalmente. Então pergunte-se: quais pensamentos você quer regar e permitir que tomem raiz dentro de você? A consciência como caminho para a cura. A autoconsciência é como uma luz. Quando você acende essa luz dentro de si, ela ilumina suas dores, seus medos e suas feridas emocionais. E essa luz cura. Quando você se torna consciente do que sente e pensa, percebe que as dores emocionais e até físicas perdem o domínio sobre você. A consciência é uma energia transformadora. Será que você está disposto a olhar para dentro e acender sua própria luz? A consciência nos permite enxergar a origem do sofrimento, e esse é o primeiro passo para a cura. Muitas vezes, nossas dores estão enraizadas em padrões de pensamento ou crenças que carregamos por anos, sem questionar. Quando você se torna consciente desses padrões, percebe que eles não são permanentes, nem fazem parte de quem você realmente é. A luz da autoconsciência dissolve essas sombras. Ao invés de ser controlado pelo medo ou pela dor, você começa a observar essas emoções com compaixão. É nesse momento que a transformação acontece. O que antes parecia insuportável se torna uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A consciência também nos conecta com o presente, onde a cura realmente acontece. Enquanto permanecemos presos ao passado ou preocupados com o futuro, nossa energia vital se dispersa. Mas quando você se torna consciente do agora, percebe que tem tudo de que precisa para superar suas dores. A consciência te ensina a ouvir seu corpo, identificar emoções reprimidas e acolher cada parte de si mesmo com amor e paciência. Esse processo traz equilíbrio não apenas à mente, mas também ao corpo, pois muitas dores físicas têm origem em feridas emocionais que nunca foram vistas ou cuidadas. Acender sua luz interior não é um ato grandioso ou complicado. É um movimento sutil de presença e aceitação. É olhar para dentro,
mesmo quando o que você vê parece difícil de encarar. Quando você aceita sua sombra tanto quanto sua luz, encontra paz. Essa integração é o que traz a cura verdadeira. Não a ausência de desafios, mas a força para enfrentá-los com serenidade. E quanto mais você vive consciente, mais percebe que sua essência sempre foi plena e inteira. Você está disposto a dar esse passo em direção a si mesmo? A essência do amor e da paz. No final de tudo, você é um observador. O amor e a paz já estão dentro de você, esperando para serem percebidos. Quando você deixa de reagir, percebe que é livre. Livre para amar, para ser feliz e para viver em plenitude. Tudo começa com a consciência de que você não é suas emoções ou pensamentos. Você é quem os observa. E ao perceber isso, a verdadeira paz surge. O que te impede de se lembrar que você já é paz? O amor e a paz não são algo que você precisa buscar fora de si. Eles já habitam sua essência, mas muitas vezes ficam encobertos pelas camadas de preocupação, medo e julgamento que acumulamos ao longo da vida. Quando você silencia a mente e se reconecta com o observador que há em você, descobre que essas qualidades sempre estiveram presentes, esperando para serem vividas. A paz surge quando você para de lutar contra o que é, e o amor se manifesta quando você aceita a si mesmo e ao mundo exatamente como são. Ambos são estados naturais, não conquistas. Reconhecer-se como observador traz uma liberdade indescritível. As emoções e pensamentos deixam de ser ameaças e passam a ser percebidos como experiências passageiras. Nesse estado, você não apenas sente paz, mas se torna paz. Isso reflete em todas as áreas da sua vida. Suas relações se tornam mais harmoniosas, suas palavras mais gentis e suas ações mais conscientes. A verdadeira essência do amor e da paz é simples. É a sua própria presença, livre das distrações do ego e do medo. Quando você vive nesse estado, percebe que nada mais é necessário para se sentir completo. A maior barreira para acessar essa essência é esquecer quem você realmente é. O mundo nos ensina a nos identificar com papéis, posses e conquistas, mas tudo isso é temporário. Quando você se desapega dessas ilusões e volta-se para dentro, encontra a verdade eterna. Você é o amor que busca, você é a paz que deseja. Esse reconhecimento não depende de circunstâncias externas. Ele floresce no silêncio da sua mente e na quietude do seu coração. Então, o que te impede de abandonar as ilusões e simplesmente ser quem você é? Agora que você conhece o poder do controle emocional, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Lembre-se, a verdadeira calma começa dentro de você. Pratique o silêncio, viva no agora e permita-se libertar do peso que não precisa carregar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue acompanhando nossos vídeos para transformar sua vida. Até a próxima!